formato é de bate-papo, tá bom? Então pode perguntar no meio do caminho, ficou com dúvidas, se eles falaram de alguém que vocês não conhecem, já aproveita, já pergunta quem é, né? Uma coisa assim bem descontraída, tudo bem? No final, eles trouxeram os livros deles, dois já tem publicações, eles é luxo. E no final eles vão fazer o sorteio, com esse papelzinho, tá bom? Então eles vão fazer o sorteio, cada um vai sortear o seu livro aí, depois pode pedir autógrafo, né? E tem que ler e mandar uma resenha, pelo menos. Então, aí depois eles vão falar a respeito do trabalho deles, podem perguntar, fiquem à vontade, ali tem cafezinho, tem bolachinha, tá ok? Obrigado. Com vocês. Uma boa noite. Nem sei exatamente por onde começar, mas vou começar pelo livro. Então, esse aqui, esse é o meu. Esse é o meu. E a Márcia, ela entrou em contato primeiramente comigo, aí eu e a Fabiana, nós tivemos o mesmo orientador nessas suas nossas pesquisas de mestrado e nós lançamos em novembro os livros e desde então a gente acabou se acertando e fizemos esse formato de um bate-papo, uma palestra, mais ou menos, para falar um pouco de alguns assuntos que os nossos trabalhos acabam tocando, porque a gente achou isso mais interessante do que simplesmente cada um de nós ficar falando sobre, olha, o livro fala disso, fala daquilo. A gente achou mais interessante isso. Nós fizemos esse mês, fizemos no começo do mês em São José dos Campos, no mesmo formato, um bate-papo. E a gente deu o nome para esse bate-papo aqui, uma rima de práticas e poéticas para o ator contemporâneo. Porque a contemporaneidade do ator e porque os nossos trabalhos, na verdade, o trabalho da Fabiana trata do corpo híbrido do ator. No meu trabalho eu falo de uma atriz brasileira, não sei se todo mundo conhece, ela é bastante conhecida no meio teatral, que é a Denise Stockhausen. Então meu trabalho foi observar os trabalhos dela em cena, eu entrevistei também pessoas que trabalhavam com ela, e numa tentativa de tentar construir um percurso, achar ali um percurso possível para que qualquer pessoa pudesse usar algumas questões que ela trabalha para construir o seu caminho próprio de criação, de interpretação, para que os atores pudessem, para que isso pudesse iluminar o trabalho dos atores, né? O trabalho de cada um, porque ela tem um trabalho muito autoral, né? Ela até estudou em alguns lugares e tal, mas praticamente o que ela crê, né, e a trajetória dela é um trabalho muito mais calcado na experiência de vida dela. E por isso mesmo ela resolveu, em determinado ponto da vida dela, criar um teatro, que ela deu o nome de Teatro Essencial. Então é dela, é a criação dela, tem, né, a assinatura dela. E aí ela, Teatro Essencial está completando 40 anos de existência. E nesses 40 anos ela fez muitos espetáculos e também já enveredou pelo caminho da pedagogia, tentando transmitir esse conhecimento dela, que foi construído na prática, na tentativa de que outras pessoas possam fazer o teatro essencial também. E aí dentro disso, né, essa coisa então de ter uma atriz brasileira que ainda está viva, ainda continua atuante, que trabalha nesse lugar desse teatro contemporâneo, ela chama a si mesma, e quem trabalha no teatro dela, de performer essencial. Então essa coisa de trabalhar com performance, a gente então viu que a gente está nesse lugar do ator contemporâneo, né, nessas práticas contemporâneas, poéticas contemporâneas, e a Fabiana também trabalha com isso, dentro de um treinamento também que ela desenvolveu. Você quer falar agora? Não, na verdade, assim, a
eu fiquei pensando, eu não me debrucei sobre o trabalho de nenhum ator, de nenhum artista em específico, né? Assim, eu trouxe alguns instrumentais de apoio pós-Stanislavski, né? Que foram os caras que começaram a pensar, né, mais precisamente sobre o treinamento no trabalho do ator, né? Sempre pensando no treinamento para o ator, passando para o artista, né, e um treinamento que chegasse no eu de cada um, né, que chegasse num ator essencial, na essência de cada um, né. E aí, pensando nisso, assim, eu fiquei pensando muito assim, em todo esse processo assim, de investigação, que também é um trabalho autoral, né, assim, que eu sistematizo um treinamento específico, né, a partir da corporeidade animal, né. Não a partir da mímese ou da imitação do animal, mas da energia animal dentro do treinamento, né? E aí a gente começou a sistematizar esse treinamento em módulos, movimentos e atmosferas, né? Esse treinamento surgiu em 2007, né? Assim, começou a surgir em 2007, por uma inquietação minha, na verdade, né? No sentido de que eu fiz uma escola, uma faculdade, muito tradicional, né? Foi a primeira escola de artes cênicas do Brasil, foi a UFBA, né? Escola de teatro da UFBA, em Salvador. E lá é muito tradicional. Então, por essa inquietação, né, assim, eu comecei a pensar e a sistematizar esse treinamento a partir do olhar da direção. Como é que eu crio disparadores que partam do aquecimento, e aí esse aquecimento se transforma num treinamento, e esse treinamento se transforma num procedimento, e esse procedimento gere a força motriz para a criação na cena. Então, a UFBA, falando um pouquinho dessa história, né, a UFBA é uma escola muito tradicional, e eu sempre falava assim, não, as pessoas falam, você não gosta de realismo. Eu falava, não é que eu não gosto de realismo, eu gosto de realismo. Eu não gosto de ser obrigada a fazer realismo, sempre, né? Uma inquietação minha, na UFBA lá atrás, né? E aí a gente começou eu fundei um núcleo adega de teatro, que hoje se chama Companhia da Não Ficção, né, em 2007. E aí eu sempre amei Lorca, né? Sempre amei os textos de Lorca, e o texto que eu sempre gostei dele mais, assim, é A Casa de Bernardo. Por questões minhas, depois eu fui descobrir que são questões minhas, minha avó é de Andaluzia, de Granada, né, minha bisavó, toda uma questão aí, eu falei assim, gente, opa, tem alguma coisa a ver. E aí, na verdade, essa sistematização desse treinamento foi meio que para encontrar outros caminhos de interlocução e diálogo na cena. Como é que eu gero uma força motriz potente na cena, mesmo partindo de um texto realista, e que eu vá além do texto, que esse texto do autor se transforme em texto do ator, né? Mas eu não sou a primeira pessoa a falar isso, eu não fui a primeira pessoa a falar isso, óbvio, né? Luiz Otávio Bournier já falava muito isso, né? O texto do ator, como é que o texto do autor se transforma em texto do ator, né? E aí, até fazendo um link com o trabalho da Denise, que é um trabalho super, né, atoral, assim, é um trabalho que parte dela, né, que tem muito a ver com essa coisa da performance. Pode, por favor, pode. Acho que a primeira pergunta é que quem não conhece a Denise ou nunca viu nada da Denise. É bastante gente. Bom, então vamos fazer o seguinte. Que a gente, na verdade, nem estabeleceu muito uma ordem para as coisas, vamos indo aqui. Vou mostrar para vocês um vídeo, então, para quem nunca viu, ver, não é uma alienígena, de quem é que eu estou falando aqui, na verdade. Porque daí também é legal a gente mostrando os vídeos, e aí vocês vão interferindo e a gente vai conversando. Federico García Lorca é um autor espanhol, né? Ele escreveu A Casa de Bernardo especificamente, né? O primeiro texto que eu trabalhei, em 1935, 1936, pós-guerra espanhola. Foi um autor que
Granada. Eu tive a oportunidade do ano passado de realizar esse sonho ir nas casas dele e tal. E ele tinha uma questão muito forte com o povo. Ele era um autor, um poeta também. Quem tiver a oportunidade de conhecer as poesias dele também são incríveis. Muito apaixonado pelo seu povo, muito apaixonado pela sua terra. E ele tinha uma questão muito forte com as mulheres, né? Os textos dele são basicamente muito metafóricos, né? Assim, a Casa de Bernardaura especificamente é um texto que retrata um painel vivido de repressão na guerra, né? Pós-guerra espanhola, no retrato de mulheres. Então, aparentemente, é uma casa com mulheres frágeis, que não são frágeis, né? Esse universo feminino que se propõe, mas são mulheres duras, mulheres fuertes, né? Que é típico de Granada. E ele retrata toda uma questão social, né? Uma questão de dentro e de fora também, porque não é só dentro da casa que a trama acontece, mas no povoado também. Elas falam o tempo todo do povoado. São mulheres que estão no segundo luto naquela época, ele diz que são 7 anos de luto, e o luto não significa só vestir preto, mas significa não ver o vento da rua, não sentir o vento da rua, né? Uma das primeiras falas da Bernarda, ela diz: façamos de conta que tapamos com tijolos portas e janelas. Assim passou na casa de meu pai e de meu avô. Ela não permite que as meninas olhem para fora. Então tem toda essa questão, é lindo, se vocês puderem. Eu sou completamente apaixonada por esse texto e por Lorca, por esse texto mais. Então o que eu vou passar aqui são 4 minutos, 5 minutos, se não me engano, que é o comecinho da peça chamada Calendário da Pedra, da Denise Stockhausen. Que ela estreou esse trabalho em 2001. Ele é baseado num poema da Gertrude Stein, chamado O Livro do Aniversário. E a proposta dela, a partir do poema, foi criar um espetáculo, um solo, porque tem isso também. A maioria dos trabalhos da Denise são solos. Também foi os espetáculos que eu pesquisei foram solos dela. E nesse, a proposta dela é a seguinte: durante 1 hora você vai ver 1 ano da vida de uma pessoa. Durante 1 hora vai se passar 1 ano. E cada cena é um dia. Então durante 60 minutos você vai ver 365 cenas. Essa é a ideia. E a proposta dela, dentro disso, uma das propostas com o solo é mostrar, por exemplo, que apesar da gente desejar o amor, dinheiro, amar, fazer isso, ter planos, cada dia é exatamente igual ao outro. O tempo nos consome, o tempo vai devorando a nossa vida, a gente tenta dar um sentido transcendente para a nossa vida, mas no final das contas, tudo acaba no mesmo lugar. É um pouco essa ideia, e chama-se Calendário da Pedra porque no cenário tem aquele bloco ali, que seria uma espécie de altar, onde a personagem, seria a cama da personagem, onde ela dorme ali, mas também é uma espécie de uma lápide. Então, em volta desse bloco de pedra, ela está viva, ela faz as coisas e tal, só que no fim de cada cena, que é no fim do dia, ela retorna para esse lugar. Sempre termina e começa no mesmo lugar, na mesma pedra fria. Ou seja, por mais que ela lute e queira fazer coisas diferentes, no final é sempre o mesmo. É como um ritual. Essa circularidade que envolve esse ritual de vida e também o ritual de morte, onde há uma luta constante da atriz, dessa personagem, com o tempo. Porque depois que ela morrer, o tempo permanece. E o tempo continuará devorando os dias e devorará o planeta. Um dia, daqui a 4 bilhões de anos, a Terra vai desaparecer, o Sol vai explodir. E o universo continua. Nossa existência não é nada dentro disso. Mas mesmo assim, a gente tenta dar um sentido. Então não é e também vocês vão ver, não é um espetáculo para baixo, sabe? Não é uma coisa
pessimista. Na verdade, é muito bem humorado, mas é muito filosófico, assim, nessas imagens que ela vai construindo. Stone, hard and solid body of the nature of rocks, figurative sense, base, foundation, Stone Age, period in human history in which art and technology began, the two forms of expression that distinguish man from other animals. Other materials such as wood, fur, and leaves were certainly used by the primitive man in constructing their instruments, but it was the stone which, by having survived time, entered history as the material that represents and names this period. Since the moment, over 40,000 years ago, when man put his hand on rock, marking it, man went on registering our steps on stone. Entire alphabets were inscribed on it, civil and religious reports, law codes, secret formulas, myths, verses. Stone was elected as the preferred material for monumental constructions, especially those responsible for a leader's shelter while passing on to eternal life. It is thanks to the strength and durability of the stone that today we can access the origins and the unfolding of our history. Calendar, a system made for reckoning time in regular periods and putting them into a definite order. We can also use it to date events. Calendars throughout history have been the translation of the religiosities of men. In our current official calendar, the Latin names for the days derive from names of deities. Prometheus's legend tells us that the stones have kept, throughout time, a human odor. And it is said that such as man, rough stone descends from the sky and then, in the form of a mountain, rises again in its direction. Rough stone is also considered to be androgynous, which would be the perfection of primordial state. When it is cut, the masculine and feminine principles separate. Stone is not a motionless mass. Fallen from the sky, a living stone continues to live after its fall. There exists, between the stone and the soul, a close relationship. Você é o que não é mais teológico ou mais
sei lá, queria ouvir um pouco de vocês, quem quer perguntar alguma coisa. Quem não conhecia? Ela faz isso uns 365 dias. É, Ela faz exatamente isso. exatamente isso. E essa é a Denise. Essa é a Denise mesmo. Tem um momento que ela. Tem um momento dos dias, eu não sei que mês exatamente, que ela fala assim: eu vou pular esses meses, porque você já sabe tudo que vai acontecer, então vamos para esse outro mês que já é outra coisa que vai acontecer. E aí você vai acompanhando, tem uma hora que ela se apaixona, e aí ela leva o pé na bunda no outro dia, e assim vai. Eu fico pensando assim, como é que vocês acham que é o treinamento de uma atriz? Assim, o que ela faz? Assim, né? Ela é uma atriz que trabalha solo, né? Ela é solo. Como deve ser o trabalho dela? O dia a dia de trabalho? Vai ser bem exaustivo. Só ela ainda. E ela tem um trabalho corporal de mímica também, né? Tem isso, a mímica, que é um dos fundamentos do trabalho dela. Olha, deixa eu ver. Ela deve estar uns 36, mais ou menos. Agora ela já está com 50. 50 e alguma coisa. Mais ou menos com esse mesmo corpo. Então, assim, ela começou, ela é paranaense, ela de uma cidade bem pequenininha chamada Irati, e aí lá em Irati, ela é uma criança comum, né? Naquela época, quando ela era criança, não tinha, a casa dela até tinha televisão e tal, mas tinha mais o cinema, e ela via muitas aquelas comédias brasileiras, tinha o circo, ela era do circo, e a infância dela era lá. Aí depois ela vai para Curitiba, ela vai estudar sociologia e jornalismo. E ela já fazia teatro amador. E aí lá em Curitiba ela começou a trabalhar com um grupo de teatro, faz uma peça, faz outra, ela começou a escrever peças. E aí começou a dar certo o negócio, ela terminou a faculdade e ela resolveu vir para São Paulo. E aqui em São Paulo ela começou a trabalhar com diretores muito importantes, assim, porque as pessoas viam esse jeito dela, né, essa voz, essa coisa toda. Ela trabalhou com Antunes, trabalhou com Aljanra, e a carreira dela foi indo, mas aí veio a ditadura. E aí quando veio a ditadura, ela resolveu ir embora do Brasil, no exílio voluntário, e aí ela foi para Londres, com o marido e os filhos. E aí lá em Londres ela começou a fazer mímica, com uma ideia de quando ela retornasse para o Brasil, ela ter uma técnica que fosse possível ela usar aqui, porque não adiantava nada para ela fazer teatro em inglês, porque ela não ia ficar morando lá o dia inteiro. E aí ela fez mímica, e quando ela fez mímica foi quando ela começou a fazer trabalhos solos. E aí ela começou a usar a mímica, deu para ela esse lugar corporal. E o treinamento dela, então, começou a misturar todas essas coisas. Esse trabalho corporal com a mímica, essa coisa com esse trabalho com esses grandes diretores, que foi uma grande escola para ela. Então, ela se considera uma autodidata, porque ela foi aprendendo, assim, fez um curso de uma coisa, ela foi trabalhar com outra pessoa, até que quando ela retorna para o Brasil, ela não quer mais, ela chegou que ela não quer mais ser chamada de mímica, porque ela chegou aqui fazendo mímica. E aí ela resolveu então que ela ia criar alguma coisa, porque ela achava que a mímica não era suficiente para expressar determinados conteúdos. E aí ela resolveu então começar a desconstruir o corpo dela da mímica e fundir com outras coisas. E aí foi criando esse jeito dela de fazer, esse teatro que ela começou a chamar de teatro essencial. E aí em 87, eu acho, na década de 80, depois de 80, ela vai criar o solo dela, que é o grande solo dela, que é o
Denise Stockwell e Mary Stuart. Ela vai pegar um texto clássico, Mary Stuart, e aí ela vai fazer a adaptação para o teatro, dentro do teatro essencial. E aí ela vai lançar os manifestos, e aí começa a cavalgada, né, dela, toda a trajetória dela com o teatro essencial. E ela faz até hoje. Mas sabe o que é interessante? Assim, uma pessoa, como tudo isso também vem de uma necessidade, Sim. de um impulso. Sim. Né? E o artista ele é assim, né? Ele é movido por impulsos, né? De uma necessidade. O que faz a gente criar? Da necessidade, né? Porque nós somos inquietos, né? Então a gente vai criando nossas poéticas, nossas formas de fazer. Uma pessoa de quantos mil habitantes da cidade dela, você sabe? Ah, não sei, mas é uma cidade daquelas minúsculas. Né? Assim, eu acho tem tudo a ver, né? Com isso. Assim, uma pessoa que é de uma cidade desse tamanho, né? Que aquilo já não se torna mais bastante, ela explode e a pessoa vira artista e vai fazer mímica e de repente vê que a mímica já não é mais o suficiente para expressar tudo que ela tem para dizer e ela acaba criando uma poética própria. Né? E também, como todas as experiências ela reconhece, formam esse teatro dela. Porque, por exemplo, o teatro dela, esse espetáculo, ele tem um cunho mais filosófico, né? Mas muitos espetáculos dela são muito políticos, e ela fala que ela gosta de teatro político, né? E não é à toa que ela mexe no teatro político, porque ela fez sociologia, porque ela fez jornalismo. Então isso ajuda ela a escrever os textos dela, porque ela escreve as próprias peças, baseados e tal, em fatos, em questões que a incomodam, e aí ela vai e leva isso para a cena. Então ela vê que dentro do teatro dela, quer dizer, você pode dizer assim, ela não estudou teatro numa escola. Não, mas ela fez 2 faculdades. Entendeu? E ela foi estudar no exterior, sim, ficou lá um tempo. Então assim, ela juntou muita coisa para criar isso. Mas tem uma coisa aí que pra mim, assim, é incrível, assim, porque ela viu que isso tudo, ainda assim, as 2 faculdades não eram o suficiente. E aí o que ela fez? Ela deu corpo para isso, né? Ela colocou atitude. Então isso é muito legal, assim, a gente vê como ela nos atravessa, né? Assim, um ator, a gente sempre ouve falar, né? a presença cênica, todo mundo tenta explicar o diante da presença cênica e na verdade a gente vai pesquisando para a gente saber qual é a nossa presença cênica, né? O que nos faz estar aqui e agora, né? O que nos faz estabelecer dentro desse espaço, seja qual ele for, né, assim, esse espaço pode ser um espaço cênico, né, não estou falando de palco italiano, de espaço alternativo, qual seja esse espaço, o que faz com que nós estabeleçamos um diálogo direto com essa pessoa que está dentro desse espaço, né? Como é que a gente transforma esse espaço num espaço sagrado pela dilatação de nós mesmos em cena? Como é que a gente faz do nosso corpo um templo? Como é que a gente transforma esse acontecimento artístico num rito? Né? A gente está num evento, o tema é ritualidade, né? Que na verdade a gente vai pensar assim, os primórdios do teatro, né? Muito antes dos gregos, né? Ele nasceu nas lavouras e o mais interessante, né? Ele nasceu nos ritos de fertilidade. Olha que terreno fértil, né? Tem um autor, que é esse cara aqui, ó. Eu chamo todos eles de cara, porque eles todos são íntimos. Que é o Martin Olsen. Ele tem esse único livro, né? Essa é a capa mais bonita da perspectiva. Ele tem esse único livro aqui e ele tem 3 artigos e esse livro. Esse livro chama-se As Máscaras Mutáveis do Buda Dourado, a dimensão espiritual da interpretação teatral. Ele diz, eu não sou diretor, eu não sou ator, eu sou um bisbilhoteiro austral. Né? Mas ele escreve sobre teatro, ele escreveu sobre teatro. E ele vai fazer uma coisa muito interessante, assim, que ele vai comparar o ator ao xamã. Ele diz que o xamã é o primeiro ator que a gente tem documentado, né, na história. E que o teatro ele é rico, né? Ele é ritualidade. Né?
fala do teatro do efêmero, né? Que acaba, né? Esse acontecimento que acaba. Se não fosse você entrar em cena hoje e nada acontecer, esquece, não vai acontecer, só vai acontecer amanhã. E aí, assim, esse treinamento tanto da Denise, né? Assim, eu posso falar mais da parte do Ricardo desse latifúndio, que são as minhas inquietações, desse corpo híbrido que eu chamo que é um ruído, né? É como se esse ator virasse quase como um totem, uma estação de rádio, vociferando entre uma estação e outra, acessando todas as frequências, ou seja, eu não estou falando, não é nada na Naira que eu estou falando aqui, fora de hora. Frequências que eu estou dizendo, estou falando de energia entre ator e um outro ator, o ator e o espaço cênico, o ator e o espectador. Estou falando dessa comunhão. Eugênio Barba foi um cara que, né, ele é um cara que se debruça sobre o treinamento físico do ator. Ele fala que a partir do treinamento físico, o corpo do ator se torna vibrante. Mas ele não fala do vibrante de, você está vibrante hoje. Ele fala que o corpo vibra realmente em cena. Ele está realmente em cena vibrando. Né? Porque ele se coloca a tal ponto no trabalho que ele se deixa atravessar por todas aquelas questões, né? Se deixa atravessar pelo outro. Cacilda Becker dizia uma coisa muito legal. Assim. Ela dizia, se você não tiver... Foi uma grande atriz do teatro brasileiro. Ela dizia que se você não estiver atento, você não poderá inflamar ninguém. Então, se a gente não criar dispositivos, né, para que nós estejamos vivos todos os dias, como se fosse a primeira vez, não tem sentido, né? Porque antes da gente fazer teatro, a gente tem que se lembrar que a gente faz arte. A arte não tem limite. O teatro, às vezes, ele é cheio de regras, mas a arte não tem limite. Estou pensando muito nisso também, que eu pensei em sistematizar esse treinamento, que é um treinamento, lógico, um treinamento longo, vocês vão ter oportunidade dele e tudo mais, se aplica assim, né? Eu vou mostrar um vídeo só, que é um vídeo que vocês vão ver 3 espetáculos, que é a Casa de Fernanda Alba, que foi montado a partir desse treinamento, né, que é o treinamento híbrido, que eu chamo. Depois do espetáculo Silêncio, que foram 3 horas de Lorca, Ieda, na Casa de Fernanda Alba e Bodas de Sangue. Eu passo do corpo híbrido para o espaço híbrido. E depois um terceiro espetáculo, que é o Ela, Lugar de Choque Dentro, que a gente montou o ano passado na Espanha, né, com patrocínio do Iberescena, mas que partem das aulas de Lorca também. Então são 3 estéticas bem distintas a partir desse mesmo treinamento, né, que vão se modificando, são apenas os módulos e os movimentos, eles vão se encaixando. Porque na verdade a gente vai, dentro de um processo artístico, a gente vai meio que criando os nossos caminhos, e o diretor ele vai muito pensando nisso também, né? Que tipo de corpo que eu quero nessa atriz e que tipo de procedimento que eu vou criar para que ela, né, deixe despertar essa corporeidade, que ela chegue nisso que eu estou pretendendo para a minha estética. Né? É muito pouco você dizer para o ator, eu quero isso. Eu posso dizer, né? Isso sou eu. Tem gente que trabalha perfeitamente assim, eu não consigo. Eu preciso estar junto com o ator. Eu fico lá pensando, gente, mas como é que eu vou fazer para o nego chegar nessa corporeidade? Como é que eu vou provocar, como é que eu vou criar esse procedimento para que o cara chegue nisso, por ele? E não porque eu estou pedindo, simplesmente, mas que ele descubra, que ele encontre isso dentro do processo. Eu vou mostrar um videozinho. Na verdade, fala. Podemos. É que, exato, você tem uma coisa que você tem do Eugênio Barba? Nunca li nada, assim, já conheci pessoas que já leram e já falaram assim, não tem nenhuma formada, não conheço nada.
coisa que ele se propôs a fazer, porque o Barba ele é considerado um discípulo do Grotowski, então ele é italiano, ele começou a fazer teatro, isso lá nos anos 60, sei lá, 20, 50 por aí, e aí ele resolveu ir fazer um estágio, foi atrás do Grotowski, né, para ver o que ele estava. Como o cara trabalhava, o Grotowski já era um cara que as pessoas já estavam falando bastante, e aí ele foi. E aí ele ficou um ano lá no Teatro Laboratório acompanhando o trabalho do Grotowski. E o Grotowski tinha uma coisa que ele não escrevia sobre o trabalho dele. Ele ia trabalhando, ele ia tendo ideia, ele ia fazendo e tal. E nesse período de um ano, o Barba ficou fazendo anotações das palestras, das falas do Grotowski, de exercícios. E essas anotações dele foi que criou o famoso livro Em Busca de um Teatro Pobre, que não foi escrito pelo Grotowski. Na verdade, são essas anotações. E aí, depois desse um ano, o Barba sai de lá, né, da Polônia. Ele vai para a Dinamarca. E aí, já cheio de ideias na cabeça e muito encharcado das coisas que ele viveu com o Grotowski. E eu sei que eu acho que foi nesse momento mesmo que ele vai até uma escola de teatro que tinha lá. E é engraçado isso, né? Porque ele pega as pessoas que tinham sido recusadas na escola. Sabe? Que a escola fez, tipo uma EAD, tinha um teste para entrar, aí sobrou gente que não entrou, e aí ele vai, bate papo com as pessoas e vão montar um grupo. E essas pessoas se juntaram a ele e montaram um grupo. E ele começou a trabalhar com essas pessoas. Num esquema, aí a gente já está na década de 60, que era aquele esquema assim. Foi uma coisa proposital também. Assim, no sentido de que, não serve, então é esse que eu quero. É esse que eu quero. Eu não quero a perfeição, eu quero exatamente o que você tem. Que tem um pouco a ver com isso que a Fabiana falou, que é assim, claro que essa escola provavelmente tinha um padrão. As pessoas eram recusadas não porque elas não tinham talento, porque não tinham o padrão da escola, ou não trabalhariam adequadamente na estética que a escola trabalharia. Mas isso não quer dizer que não era um bom ator, talvez para outra coisa. E naquele momento também, a gente tem que entender que esse momento da década de 60, já era um momento em que o teatro estava sofrendo assim, um enfrentamento muito grande. É um momento que a gente tem o movimento hippie, a contracultura. Então, já existia muita gente pensando em fazer teatro com não atores, um teatro que está muito mais apoiado no que você quer dizer, no discurso, né? Na sua potência em cena, um pouco isso que a Fabiana está falando. Se você tem uma vibração, isso te sustenta. Se você tem uma presença, isso sustenta você. Tinha gente acreditando muito nisso. E tinha o teatro mais tradicional, que era montar um texto segundo determinadas regras. E nesse momento estava caindo também a lógica da inspiração, né? Eu tenho uma inspiração e eu vou, eu faço, né? Começou a surgir daí a questão do treinamento. De fato, físico e orgânico, para que eu pudesse chegar nisso, assim, nesse meu discurso próprio. E o que o Barba viu, por exemplo, lá com o Grotowski, ele também estava em busca de um treinamento. E se apropriando de técnicas como a Denise, que foi lá buscar a mímica, ele começou a usar a mímica, ele, por exemplo, foi buscar na yoga uma série de exercícios da yoga e outros exercícios de voz, disso, daquilo, tentando chegar num ator, gerar nesse ator uma potência cênica, né, para estar em cena e conseguir criar. E então o Barba também já está com essas ideias na cabeça. Então quando ele junta essas pessoas, monta o grupo dele, ele começa também em busca de um treinamento. Isso foram anos. Eu acho que tem treinamento longo. É interessante você falar dos Grotowski, mas eu gosto de uma coisa muito legal. Ele falava que, diz várias coisas legais, mas essa coisa é muito legal. Ele dizia que o trabalho do ator ele tem que ser tão totalizante que permaneça nele somente o que for criativo. Só interessa para o teatro que for criativo, o que é criativo. Não interessa os seus problemas, não interessa o que você tem de trava, não interessa nada, interessa a sua desobstrução. Interessa que o seu corpo, que você, uno, que também é outro
uma outra coisa que ele fala que o corpo não é o primeiro instrumento do ator. Não é um instrumento de trabalho do ator. Ele fala isso muito claramente. Ele fala, se fosse o corpo, nós poderíamos transformar um defunto em ator. Né? O ator, ele é um ser uno. Né? Muito mais do que cabeça, tronco e membro. E aí depois, ao longo do tempo, dentro desses treinamentos, né, assim, o ator ele passa a ser visto, né, como um ser plural mesmo. Né? O ator ele é sonoridade, ele é energia, ele é espaço. Ele é o primeiro espaço a ser habitado, a ser limpo, trabalhado, desobstruído, né? Para estar em contato com outro espaço. E nós então estarmos em contato com esse espaço maior. Teatro de Deus, gente. Né? Eu fico pensando que loucura, por que a gente faz esse negócio, né? Porque cada vez tem mais, né? Quanto mais se estuda, mais prazeroso Sim. se torna. E aí o mais... Posso falar? Daniel. E aí o mais legal, eu acho, assim, é entrar no desconhecido. Diante de tudo isso, né, o Koshka fez uma explanação maravilhosa assim, sobre essa busca, né, do Baba, do Grotowski, e aí a gente tem um ator, né, assim, todos esses caras que vocês têm que saber daqui, gente, vocês têm que dar um Google, entendeu? Porque, gente, assim, é uma galera muito legal, assim, que trouxe coisas interessantíssimas pra gente, assim, né? E a gente fica ainda, né, cutucando pra achar mais coisa, né? Diante de tudo isso, assim, nós vivemos num terreno instável, né? Num campo fértil. E isso é maravilhoso. Para mim, o quanto mais instável e menos seguro, melhor. Né? Para o teatro não interessa a perfeição, não interessa a fortaleza. Para o teatro o que interessa é a fragilidade. Para mim. É a instabilidade, é o abismo. E aí a gente entra nesses treinamentos, nesses tópicos, né? Começou a sistematizar isso, podia ter dado, mas não começou a ter podia ter dado qualquer outra coisa, mas ela era impulsionada por uma verdade que era dela. Para pessoas que têm uma habilidade, que acham que não tem uma habilidade, o que ela deve estudar, o que é preciso para ela se descobrir, para ela saber realmente. Habilidade em quê? Não, eu falo assim, habilidade no teatro. Às vezes as pessoas começam com curso e ao mesmo tempo não tem aquela paixão, aquele amor realmente por aquilo, e acaba se descobrindo o que a pessoa precisa ter, saber, para realmente se teatro é atividade. Então, olha só. Em primeiro lugar, eu posso falar algumas coisinhas aqui. Primeiro, assim, a gente está dentro de uma escola, ali assim, gente, parabéns, Marcos, esse espaço maravilhoso. Esse espaço de prova. A gente está falando de espaço o tempo todo, tá vendo, né? A gente fala de relação, a gente precisa dar um tempo, um espaço na nossa relação, né? Ó, a gente é espaço. A gente está dentro de uma escola, mas escola nenhuma forma tudo. Não forma. Você pode ser formado com DRT, você sair ator é uma outra coisa. E muito menos artista. Ser artista é uma outra coisa. Né? Na verdade, eu diria que é um disparo. Escola não forma não forma ninguém. Não forma ninguém. Esse tipo, só estou dizendo porque a gente está dentro de uma escola de teatro. Né? Lógico que ela é uma grande disparadora. Né? Sim. A gente abre um cardápio para vocês. Né? De várias estéticas, né? De várias maneiras de trabalhar, para você criar a sua própria ou seguir alguma. Né? Lógico que o estudo é muito importante. O autoestudo é muito importante. A autoobservação é muito importante. Stanislavski já falava disso. Como é importante, se você soubesse a importância da autoobservação e o autoestudo, o autor ele tem que estar em trabalho 24 horas por dia. Tudo me serve. Né? Eu costumo falar, uma vez eu escutei isso e é isso, né? Assim, o pessoal fala assim, o que o artista circense faz? Ele trabalha 12 horas por dia. O que o bailarino faz? Ele trabalha 8
Né? Infelizmente é isso. E a gente tem que acabar com essa cultura de que o ator fica em casa esperando o telefone tocar. O trabalho do ator ele tem que ser incessantemente vital. Ele tem que ter um corpo em vida. Eu costumo falar assim dos meus alunos, ou pro ator que está trabalhando comigo, não importa o corpo que você tem. O cara fala assim, não, mas ou eu sou gordinho, ou eu sou magro demais, ou eu sou fraco, eu não consigo fazer. Não importa o corpo que você tem, importa o que você faz desse corpo. E aí quando eu falo de corpo, eu falo de tudo. Importa o que você faz da tua figura de você. Então, claro que, eu não sei se é responde a tua pergunta, mas assim, como é que a gente faz para saber se isso é o que a gente quer? Principalmente na arte, assim, eu acho que ou é, ou não é, porque não é fácil, né? A gente mata um leão por dia. Não é fácil. Né? Não é fácil, porque a gente tem que pensar, quase ninguém precisa da gente. Você já pensaram nisso? Todo mundo precisa de médico, de dentista. Quase ninguém precisa da gente. Quem é que vai precisar de uma louca que vai criar um corpo híbrido? Que é isso? Ninguém precisa. Ninguém precisa. Mas a gente tem que fazer precisar. Eu acho que a sociedade está doente. A gente está doente. É mais novo porque ninguém precisa. No final de semana, todo mundo procura. Todo mundo procura. Seja para entretenimento ou seja para qualquer coisa. Todo mundo Mas chega todo em mundo casa, precisa. liga a televisão, todo mundo, sabe? Não serve para nada. Não precisa. Mas precisa. Sim. É do ser humano. O ser humano precisa sonhar. Não tem jeito. Ao longo do dia você sonha, você delira, você deseja. Ou seja, você não vive só, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer outras coisas da vida. Ou seja, a gente não é feito só de coisas práticas e coisas concretas. Então, a arte é necessária. Apesar de não servir para nada, não constrói nada de concreto, mas é necessário. É porque a gente tem as ciências duras, né, que a gente chama, física, química, elas, né, eles pesquisam, vão lá, provam por A mais B, e resultados, não sei o que, nananã. Aí a gente faz uma pesquisa, né, as ciências vivas. Aí ninguém veio como isso, como científico, não. Né? Não, isso não é. Então é muito. Então é isso assim. Descobrir se é isso mesmo que a gente quer. Se tem gente que não descobre a vida inteira e está fazendo. Olha. Quando foi que você realmente falar isso? É isso que eu quero. Quando foi? Vai, não sei. Olha, eu costumo dizer, pelo menos para mim, e para quem faz essa pergunta, por exemplo, eu falo assim, para de fazer. exato, Para de fazer, vai, sei lá, vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro, vai viajar. Se depois que você abandonar tudo isso, for fazer outra coisa, você sentir que você não consegue viver sem isso, é isso que você tem que fazer. Fernanda Montenegro deu uma entrevista e ela falou exatamente isso, lembrei dela agora. Ela disse, se você parar de fazer e você adoecer, e você não conseguir dormir, você não conseguir comer, faça. Se você conseguir fazer tudo isso sem fazer teatro, então não é no meu lugar. Vai fazer outra coisa e seja feliz, né? Porque eu tenho um amigo que ele fala para um ator, assim, né, para o teatro, mas eu acho que serve para a vida tudo. Ele fala que a gente precisa ter 3 coisas: aptidão, talento e vocação. Na verdade, não é que a gente tem que ter, todos nós temos, mas a gente precisa reconhecer o que a gente tem proporcionalmente mais e menos e o que você precisa trabalhar mais. Aí ele fala que talento é aquela coisa assim, antes de você vir para cá, Deus falou assim, toma meu filho, é seu, é um brilho, você leva, carrega, isso quando você estiver assim no meio da multidão, alguém vai te notar, sabe? É inexplicável por que as pessoas se aproximam de você, por que querem conversar, é inexplicável, é algo que está nesse nível da energia, sabe Deus? Isso não dá, sabe? Tem gente que tem bastante, né? Tem gente que você fala assim, nossa, a pessoa é um foco, parece um farol, assim. E tem gente que parece que é, sei lá, é sombria, né? E isso
é algo que você tem mais ou menos e vai ser, isso é seu. É seu, né? Aí ele fala que a habilidade está no pegado da habilidade física. Então você tem que saber assim que, sei lá, se eu quero ser um atleta, eu tenho que ter uma habilidade, uma aptidão física para aquilo. Se eu não tiver aptidão física naquilo, eu posso não fazer aquilo ou perceber assim, tá, talvez esse esporte não, talvez aquele esporte sim. Então, assim, não consigo correr, vou jogar sinuca. Você é um atleta de alguma forma, eu quero. Mas isso é legal você saber. Qual é a sua aptidão física? Então você quer ser um cantor, mas é mudo? Então você tem que saber qual é a sua aptidão física. Você quer um ator? Tá. Qual é a minha aptidão física? De repente tem vários teatros, entendeu? Que são possíveis de fazer. E a vocação, ele falava que é a capacidade de suportar. Ou seja, o ensaio amanhã vai ser a gente vai ter que estar aqui, gente, amanhã tem que estar aqui às 8 da manhã para ensaiar. Eu não gosto de acordar cedo. Aí tem aquele teu colega que acorda cedo e vai. Aí vamos ensaiar no final de semana, mas no final de semana eu fico com a minha mãe, eu tenho os meus amigos. Ou seja, a vocação é a capacidade de suportar as adversidades. Tem gente que tem bastante. Tem gente que tem uma vocação muito pequena. A Marília Pêra fala que ela não é uma grande atriz. Ela não tem tanto talento assim, mas ela tem uma vocação gigantesca. E por saber que ela tem pouco talento e uma vocação grande, ela começou a trabalhar mais, usar mais a vocação dela. Então, assim, eu tenho que fazer trabalho de voz, mas tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para chegar a ser Marília Pêra. E eu conheci muita gente super talentosa que tinha uma vocação pequena e não investiu nem numa coisa nem noutra e ficou pelo caminho, virou outra coisa. Então, acho que essa necessidade que se faz, né? Eu não consigo viver sem isso, passa por esse lugar. Passa por esse lugar se você está disposto a pagar o preço. Se você tiver. E acho que é o próprio lugar do desconhecido mesmo, né? Que eu estava falando. Se você conhece muito algo que você faz, você não tem vontade de continuar fazendo, já está conhecido mesmo. Eu tenho um amigo, psicanalista fudido, pós-doc na USP e tal. Ele atende num consultório e ele fala, ele atende basicamente artistas. E aí ele diz que o que acontece, tem a ver com esse papo das ciências duras e tal, 95% dos artistas que chegam para atender, ele fala que ele já sabe, ele já vê um sintoma patológico muito grande, que é, os artistas estão muito construídos, eles têm que se desconstruir, eles têm que se perder um pouco. Ele diz isso, eu acho que tem tudo a ver com esse trato. Eu também tenho uma coisa assim, eu acho que a grande falha trágica do artista é quando ele acha que sabe tudo, sabe? Quando a gente acha que sabe tudo, Qualquer coisa. acabou. Aí acabou, gente. Aí então vai pra outra vida, morre, faz qualquer coisa. Gente, olha, se você sabe tudo, você já chegou no fim. Você não tem mais nada para descobrir. E às vezes a gente fica tanto lá no outro, a gente fica tanto aqui no texto que a gente vai fazer, no personagem que a gente vai fazer, a gente fica tão fora que a gente esquece de voltar pra gente. Né? Grotowski, que o Yoshika citou, ele fala outra coisa muito legal. Ele fala, se você vê um ator em cena fazendo coisas impossíveis, não é o ator que está fazendo coisas impossíveis. É o homem desse ator, é o eu desse ator que está fazendo coisas impossíveis. Porque só quando você se desnuda é que você é capaz de dar saltos extraordinários na interpretação. E aí você consegue deslocar sim da camada da interpretação para a presença. E aí é muito mais. Então, tudo parte do ator. O ator ainda é o alfa e o ômega da interpretação. Tudo parte dele. Pode ter tecnologia, pode ter tudo. Se o ator pode não ter nada também. O ator pode estar de jeans, camiseta branca e pé no chão. Mas se ele estiver presente, acontece muito. Mas lógico que isso não acontece por uma graça divina, né? Eu ensaiei ontem.
e vim fazer, né? Ou como o pai da Ferreira, que só chegava para os ensaios gerais. A gente estava falando do século XIX, né? Não é pela graça, existe um trabalho, né? Existe toda uma... Essa coisa a gente, né? A gente não sabe, né? Então, eu preciso desconstruir, mas não é chegar também e falar, você precisa desconstruir. Tá, mas eu vou desconstruir a partir de onde? A partir disso mesmo, a partir do que eu conheço. Então aí eu vou encontrar outros caminhos. Vamos ver o vídeo da Fabiana? vocês chegam, o que vocês fazem? A rotina de trabalho, de ensaio. Primeiro treinamento, usar um grupo. É, a profissão de interpretação ali, gente. O que vocês fazem? É um ritual, até porque a concentração é se ligar, se conectar com o sagrado.
ritual, depois treinamento de grupo, para mais se inteirar com os alunos. Depois treinamento para quem já está com o texto, mas a gente não tinha o texto, era continuar com o treinamento já em busca de um texto. Não com o texto já pré-escolhido. E agora que vocês têm o texto, vocês fazem? Agora a gente está entrando nessa parte do corporal. A gente está agora entrando nessa parte que eu precisava vir aqui hoje. Então, na minha aula de montagem, a professora pediu para a gente algumas músicas para a gente para pensar no negócio que mostrasse o nosso personagem. Mas para a gente fazer uma construção, como se o negócio estivesse crescendo, que a gente não fosse mais gente. Tomasse o nosso espaço depois de se construir. Foi muito legal porque ela não queria que a gente escutasse a essência dele na gente, para depois com o personagem, para depois a gente como ator. Tem muito a ver com isso. É muito legal. Ele não foi imitar só a nossa música. Foi buscar a força dele, a essência dele. Para depois, quando eu desconstruir esse animal, eu ser eu, atriz, fazendo o meu personagem com essa essência, que fica forte, que fica marcante. Então, quando eu for para a cena, eu vou lembrar dessa publicidade do animal do meu personagem. Eu acho isso muito legal. E acho demais, assim, eu acho isso muito legal também. Aí, vou fazer a interpretação. Então, a inquietação era justamente essa também, assim, né? Assim, sempre quando eu dei treinamento, né? Fui dirigir convidada, ou dando aula mesmo em escola de teatro, sempre tinha uma coisa assim, vamos aquecer. Aí a gente aquece. Aí agora a gente vai ensaiar. Aí você vai tomar um café, vai no banheiro, voltou, já desaqueceu. Né? Sim, a gente tem essa coisa. Eu acho que está mudando um pouco mais nesse sentido desse aquecimento, se transformar num treinamento, né? No próprio aquecimento já gerar uma atmosfera de ritualidade, né? Assim, uma atmosfera de sagrado, esse espaço que a gente vai trabalhar, né? O que a gente vai fazer aqui, a minha comunhão com o outro, né? Eu acho que já está se trabalhando um pouco mais voltado para isso, assim, né? Esses exercícios, assim, eu tive a oportunidade de aplicar esses exercícios na Costa Rica, para os atores da Companhia Nacional de Teatro. A realidade deles lá, assim, pelo menos quando eu cheguei, era exatamente essa. Eles aqueciam, aí a gente vai para a cena. Só que a cena não tem nada a ver com o aquecimento que eu fiz. E aí, assim, tá, ok, como é que eu crio, então, um treinamento que seja um procedimento para já se transformar na cena, sem que o ator quase que nem perceba que ele já está, né? Tem uma coisa que eu discordo do Eugênio Barba, bem na minha pedância, que ele fala de treinamento pré-expressivo, né? Ele fala treinamento pré-expressivo do ator. Eu não acredito em treinamento pré-expressivo. Eu acho que todo treinamento, ele deve ser expressivo. Ele já é expressivo. Ele já gera uma expressão, né? E aí depois, sim, eu vou para a criação de algo. É algo como no ensino tradicional, sei lá, de música, que o cara tem que ficar lá. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Depois que eu consegui dominar esse tan, 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 aí ele tan, 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 tan. Então ele vai ficar um tempo treinando, até ele adquirir aqui. Aí quando ele conseguir fazer isso, aí sim ele pode tocar a música. Lógico que isso é importantíssimo também no trabalho do ator, no trabalho físico. Mas essa divisão, né? Sim, lógico que a gente precisa, lógico que o ator tem que ter um corpo forte, independente do corpo que ele tem. Não estou falando de alto, magro, baixo, não estou falando nada disso. Estou falando que o ator ele tem que ter um corpo forte, ele tem que saber o que fazer com isso. Saber o que fazer com a voz, saber até onde eu chego, né? Assim, saber das minhas possibilidades, né? Minimamente. Mas como é que eu gero um treinamento que passe do físico e chega a ser orgânico no trabalho do ator? Que isso se transforme em criativo, em trabalho criativo, né? Como é que e aí sim, lógico, esses processos, esses procedimentos, eles acabam indo sim para a cena. Porque daí o ator, ele codifica, lógico, ele já codificou no corpo dele, né? Sim, exato. Sim. Eu utilizo bastante exercícios orientais, muitos exercícios orientais. Da meditação, mas não para meditação e para relaxamento. Eu utilizo inversamente, eu utilizo como geração de energia, né?
E aí eu divido o treinamento em desobstrução, exaustão, animalização, verborragia, humanização, né? Assim, tem esses módulos de treinamento. Lógico que nada quadradinho, assim, né? Ok, a gente vai escrever um método, o método ele tem que ser o cara, ok, eu vou tentar aplicar aqui, né? Principalmente na parte dos animais, por exemplo, na animalização, que a gente ficou durante muito tempo, né? Esse é um processo que a gente abandona parcialmente o texto, né? Assim, na parte de Fernanda Alba, principalmente, assim, a gente fez a preparação, a análise de texto durante uma semana, o estudo de texto e a análise de texto durante uma semana. Depois a gente abandonou o texto. E foi um processo de quase 6 meses. E os atores ficaram desesperados, porque eles falavam, o que você está fazendo? A gente vai montar a casa de Fernanda Alba ou a gente vai fazer o quê aqui? E aí, com 2 meses para estrear, quando a gente entrou no Casarão, também tinha isso, tinha um outro fator aí, tá, ok, como lidar com esse espaço, né, que é um casarão, as pessoas estão ao redor, né, está dentro da cena, praticamente, né, quando faltavam 2 meses, aí, ok, então vamos voltar para o texto. E aí, quando a gente voltou para o texto, tudo já estava. Tudo já estava. E aí começou a fazer nossa, né, isso é assustador, porque daí você fala, nossa, gente, mas como é que pode, sendo que eu abandonei o texto lá, talvez eu não soubesse exatamente as palavras, então eu volto ao texto para eu poder, mas tudo já estava, porque todos os procedimentos foram trabalhados a partir das atmosferas de cada cena, as atmosferas de cada personagem. E aí, assim, aí realmente não é a mímese corpórea dramática, não era a imitação do animal que me interessava. Que me interessa. No primeiro momento, parte da imitação. E você vê os animais mais cotidianos, né? Você vê o cachorro, o gato, Quando você começa a trabalhar isso mais verticalmente, você vai associando isso à própria personagem. E aí vão surgindo, no caso do Fernanda, começaram a surgir os animais mais ácidos, uma coisa mais estranha. E aí chega um momento que não é mais o animal realmente. Chega um momento que você, como no encontro das águas, é quase que impossível você identificar onde é que começa o animal, onde é que termina o animal, onde é que começa o humano. Porque é só uma terceira corporeidade. E é isso que eu chamo de corporeidade híbrida, porque essa mistura, esse corpo sincopado, misturado, né? Esse corpo que já está atravessado. Então, é uma terceira corporeidade, que é diferente, que não foi o que Lorca propôs, né, no texto dele, mas que foi o que a gente criou. E aí, por se aproximar também do grotesco, isso é muito louco. Por aproximar do grotesco, isso gera uma empatia direta com o espectador, porque aquilo é estranho, aquilo é extremamente, por incrível que pareça, humano, porque é quase como se eu virasse a minha pele e eu fico o tempo todo no abismo, assim, qualquer coisa pode me acontecer, porque não tem mais terreno seguro, e eu posso sair, isso também é legal, que eu posso sair e voltar a qualquer momento. Eu acho interessante que você falou do grotesco e que isso mexe com o espectador justamente porque todo mundo tem o lado grotesco, só que é muito velado. Então, na hora que ele confronta aquilo na frente dele, ele sabe do que está falando, porque é todo mundo tem isso. Exato. Essa possibilidade que eu tenho de penetrar o espaço com o meu corpo, assim, de ter o meu corpo dilatado realmente, assim, né? Mas isso só é possível com o trabalho. Isso é muito importante a gente apreender, né? Não entender, mas a gente apreender. Porque isso só tem a ver com o trabalho, só tem a ver com o meu corpo o tempo todo em trabalho. Né? Eu me colocar em percepção o tempo todo. Aí tem um filósofo chamado Merleau-Ponty, que escreveu a Fenomenologia da Percepção. Ele fala que a percepção ela não é racional, ela é movimento. E que o corpo é obra de arte. Olha que coisa linda. E se eu
quando eu leio isso, eu falo assim, gente, o corpo é obra de arte. E a percepção é movimento, então significa que a percepção está ligada ao modo como eu entendo e como eu percebo o meu ambiente, o mundo onde eu vivo. E se meu corpo é obra de arte, então eu posso criar, recriar, torcer, esticar. Eu posso fazer de mim como artista o que eu quiser. Né? Porque no teatro, o primeiro movimento do teatro, a primeira intenção do teatro não é o entendimento, é a sinestesia, cada vez mais para mim isso. Tem uma diretora do Rio, diretora do Pequeno Gesto, chamada Fátima Saad, uma vez ela falou uma coisa linda assim no congresso, assim, que eu anotei, eu super copio. Ela fala assim que pensar teatralmente é encontrar caminhos sinestésicos para atingir a sinestesia humana. Então isso é lindo, né? Porque daí você passa a sentir mais, a se entregar mais para a experiência mesmo. E eu não estou falando de rico fora de hora. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Por favor. Bate-papo. Não, é muito louco isso. O treinamento corporal que levou a esse entendimento orgânico. Personagem, texto, ator. É isso. E aí parece, quando a gente fala assim, parecem blocos, né? Separados, né? Não, é orgânico. É tudo junto. Porque no primeiro movimento ele é realmente um bloco separado. Né? Se você agora eu vou fazer trabalho de corpo. A gente vive, a nossa vida é assim, né? Vamos fazer trabalho de corpo, agora a gente vai fazer trabalho de voz, agora a gente vai fazer trabalho de texto. Mas não é tudo a mesma coisa. Assim, pensando assim, não é tudo junto, não é tudo a mesma coisa, não é tudo junto. Por exemplo, no jeito que a Denise trabalha, ela, por exemplo, fala muito de intuição. Para ela, a intuição é dramaturgia. Faz essa associação. E aí a dramaturgia que ela está falando com intuição não é escrever um texto, mas é essa percepção, essa sensibilidade, essa capacidade que o ator precisa ter para organizar o corpo e a voz dele na cena. Por exemplo, há várias maneiras, sei lá, de abrir a porta. Né? A cena é essa, a ação é essa. Vai até lá, abrir a porta e dizer boa tarde. Agora, por que um ator vai fazer de um jeito e o outro ator faz de outro jeito? E por que, de repente, para o espectador pode ser interessante ver aquele jeito que um fez e o que o outro fez não é tão interessante? Ou, quantos atores já fizeram Hamlet e continuam fazendo e mesmo assim continua sendo interessante? E também, às vezes, não é interessante. O que faz com que o ator escolha determinadas coisas e não outras coisas? Ou seja, essa dramaturgia que ela está falando é a dramaturgia da cena. Quer dizer, a sua escolha de organizar de determinada forma. Isso não está no caso desse treinamento que a gente está falando aqui, no sentido mecânico, né? De, não, hoje, por exemplo, alguém, acho que um amigo postou uma coisa no Facebook, assim, ele falou assim que ele estava meio assustado, porque ele falou assim, não, eu li outro dia que o ator X estava se preparando, fazendo academia para se preparar para o personagem da novela. E a atriz X, Y, estava malhando muito porque ela precisava ter uma preparação para fazer o personagem. Quer dizer, crer que estar com o corpo, né, forte, disponível, então, assim, que garante a você que o resultado será bom. E tem essa dimensão, essa dimensão que ela fala então da intuição, que organiza essa dramaturgia, que é, no caso para ela, esse contato que você tem que estar mais profundo consigo mesmo. Uma escuta consigo mesmo e uma escuta para com o mundo. Porque muitas coisas passam na nossa vida. O tempo inteiro estão passando coisas. Né? Eu não sei se aqui algum professor já fez essa brincadeira, mas tinha um diretor que falava assim, a gente estava na cena e ele falava assim, olha, o anjo passou. Ou seja, para quem está de fora, percebeu que aconteceu um momento e percebe que para o ator também alguma coisa aconteceu, mas a gente despreza, porque, não, bobagem. Foi um pensamento que atravessou a minha cabeça, a gente não dá muita atenção.
E na verdade, aquilo que passou, aquilo que você tinha que ter agarrado. Então, esse contato mais profundo consigo mesmo, com o mundo, ela exercita constantemente. Quando ela está fazendo lá os exercícios de mímica, ela não desconsidera essa dimensão. Por quê? Na hora que ela está fazendo uma coisa, às vezes é o mesmo exercício que ela faz sempre. Alguma coisa encaixa na outra. Em alguma coisa que ela está buscando. E isso é muito louco. Assim, quando a gente se propõe a fazer arte, nem falo só de teatro, mas no teatro isso é muito comum de acontecer. A gente começa a perceber sincronicidades. Né? É louco demais, a sincronicidade. Você está trabalhando lá com um texto X, sei lá, caso menor da aula, e você começa a, sei lá, nossa, olha esse programa que está passando agora, tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando. Aí cai um livro na minha mão, o que é isso? Né? Não é por acaso, aquele livro cairia na sua mão. Só que se em outro momento da sua vida, você nem olharia aquele livro, nem veria aquele programa, passaria do canal, entendeu? Mas a gente se conecta com isso que a gente está rolando dentro da gente e como está rolando fora. E a gente não pode desprezar isso. De que, como se diz, né? Eu não sei se existem bruxas, mas se elas existem, existem. Quer dizer, eu não sei explicar, mas eu preciso crer, eu preciso ter fé. Daí a importância de estar no trabalho o tempo todo. Esse trabalho não é estar no trabalho físico, mas estar no trabalho, em percepção ativa. Porque às vezes o ator está em cena, aí acontece isso. Aí você fala assim, nossa, ok, você viu o que aconteceu? Agora fala assim, olha o que eu fiz. Porque o cara não está ali. Já aconteceu isso com vocês? Tipo assim, não vai falar não. Aconteceu muitas vezes comigo. Um dia eu tô falando assim, Fabiana, você viu o que você fez? Não, eu nem lembro. Nem lembrar do que eu fiz. Não. Se você não estiver aqui, vai tomar um café, vai fazer qualquer outra coisa. Né? Assim, tem que estar. E nesse mundo que nós vivemos agora, que tudo é tão rápido, a gente precisa estar muito perceptível disso. Porque as coisas chegam com uma velocidade e passam pela gente com uma velocidade muito grande. Então, assim, você considerar que você só está fazendo teatro, quando você entra da porta da sua escola para aqui, para dentro, durante tal horário que você está ensaiando, quando você sai daqui, desliga disso, agora eu estou... Não, agora eu tô, é outra coisa, estou namorando, estou fazendo isso, não estou mais fazendo arte, estou outra coisa. É perder muitas oportunidades. Porque cada vez mais essa aproximação entre arte e vida, as duas coisas estão conversando demais. Assim. Então não existe assim, agora o meu corpo é do ator, agora o meu corpo é da balada. Não existe. É o mesmo corpo. Você é uno nesse sentido. Você é a mesma pessoa sempre. Não se desliga e liga. O artista... Por isso que quase ninguém quer casar com gente jovem. Mas é verdade, gente. Porque se ou você é ou você não é. É difícil mesmo. Você fazer uma escola à noite, você trabalha o dia inteiro no escritório e você vem, né? Você vem pra você. E você tem que estar ligado, né? Tem que acordar pensando, mas eu tenho lá minhas planilhas para corrigir isso aqui. Mas qual é o dispositivo que eu crio? E a Alberto fala sempre de fazer diferença assim. Às vezes eu como se eu nem mudo uma coisa, às vezes eu fico pensando, eu trago essa diferença, não deixo passar. Esse cara não deixa passar nada. Tudo de certo. Tudo certo. Até no seu serviço pode ter uma consideração. Claro. Então você faz, não leva pro negativo. Exato. E é uma. Vou falar com você, que ele falou de desistir. O André falava sempre pra gente no semestre passado, vocês sempre vão desistir. Vão chegar no semestre e falar, puta, quero trancar. Mas vocês vão querer toda vez assim. Quando chegar o resultado ali de vocês, isso é grandioso. Aí você fala, não, isso eu quero trancar. E já aconteceu comigo. Já pensava, pô, não vou conseguir, caralho, é difícil. Mas não, eu consegui. Eu sei aqui, eu falo, não sou eu. Não dá, eu em outro lugar não dá. Então, eu acho que fazer teatro, eu tô achando assim, eu tô passando por uma crise, tô achando difícil. Mas eu gosto, gente. Eu gosto, eu sei que não tá bom. Mas é muito legal. As crises são incríveis. São demais. As crises são incríveis porque as crises, elas não significam que você tem que estar estático. A crise significa movimento. Ela te faz, ó, mudar de lugar. Não tá bom nessa cadeira aqui. Não tá bom nessa cadeira, eu vou ali. Entendeu? Eu vou mudando. Né? Isso é muito legal, assim, na nossa profissão. E o ator, ele tá em crise, gente, a vida inteira. A gente acorda no dia e fala assim, eu não quero mais fazer isso.
quero mais fazer isso não, não quero mais saber, não quero fazer. Aí acontece, aí você pega, gente, você tá caramba, gente. Aí, entendeu? Assim, como é que você faz da tua vida uma experiência constante? Sei que a gente está bem em cima da hora, eu só quero ler só um pedacinho que fala sobre experiência. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Isso é muito difícil, né? Completamente contra o que a gente Completamente contra o que a gente vive, né? Mas é possível, né? Tem que ser possível. A gente estabelecer nesse mundo louco esses momentos de pausa, sabe? Assim, a gente entender que não é quando a gente entra na sala que o trabalho vai começar. O trabalho já tem que ter começado. Eu costumo dizer assim, o ator ele não entra em cena, o ator ele constrói a cena o tempo todo. Se o ator entrar em cena, nada acontece, né? Já vem de antes. Tem que ser uma sequência. O treinamento, ele continua na cena, né? Ele vai continuar na cena. Porque senão, se eu fragmentar, agora eu treino, agora eu estou na cena, então a gente tem que fazer um sorteio. Ó, cada um tem um papelzinho, é isso? Então vamos organizar a sequência de acontecimentos. Então, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Aí eu pedi que eles trouxessem, porque, né, a gente fala desse assunto, depois eu qual que é o livro dele mesmo, tal. Então, eles trouxeram de verdade alguns exemplares ali, a gente já fez isso aqui algumas vezes, não é? Quem acompanha sempre sabe que a gente já fez isso. Eles estão ali, um preço mais assim, acessível a aluno, não é isso? Qual é o preço da livraria? Então é um preço mais para aluno, tá bom? Mas que vale a pena, porque daí esse assunto que a gente, né, dizendo que os dois trouxeram aqui, ele continua aí reverberando na vida de cada um. Eu acho que isso é importante, não adianta também só falar exatamente o que falaram. Só conversar aqui e depois já foi, né? Então, primeiro a gente vai fazer o sorteio, aí, então já antes